15 de novembro de 1889 foi uma grande data para o Brasil. A República foi proclamada e o Brasil virou uma grande democracia. Ou será que não? Pensa comigo o seguinte: se você estivesse lá, o que você acha que você estaria fazendo? O que eu posso te dizer é que os relatos dizem que muitas pessoas passavam pela rua, olhavam aquela movimentação de militares e achavam que, na verdade, era um desfile, uma parada, qualquer outra coisa. Então era mais fácil você estar olhando para o céu, comprando uma pipoca, ou simplesmente indo trabalhar, do que preocupado com uma revolução militar, pelo menos nas palavras deles. A gente não vai discutir aqui nesse vídeo se teve revolução, como que foi todo o contexto de republicanos, abolicionistas e tudo mais, liberais, jacobinos, positivistas. Isso daí você vai achar em vários outros vídeos. Aqui a ideia é falar o seguinte: e o povo? O que o povo estava fazendo nesse dia? O meu nome é Edson e fica aí, eu vou trocar essa ideia contigo para você tentar imaginar bonitinho. A gente vai usar como principal referência para esse vídeo esse livro aqui, Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho, onde ele fala que o povo estava tão alheio a tudo que estava acontecendo que assistiu a tudo aquilo bestializado, sem entender o que estava de fato rolando. O raciocínio dele parte do ponto de vista do propagandista republicano Aristides Lobo, que se dizia muito descontente com os rumos que a proclamação da República tomou, porque ele esperava que o nascimento da República tivesse o protagonismo do povo. E o povo não estava nem sabendo o que estava acontecendo, estava pouco se importando. É tipo alguém que costuma ver jogos de futebol, é um torcedor de algum grande time e botam essa pessoa para ver um jogo de beisebol. Aí já sabe, né? O que ele vai entender? Nada. Era mais ou menos isso. O povo não se importava. Agora, como que o povo não se importava numa coisa que podia afetar tanto a vida deles? Vamos pensar nos dias de hoje. Por que o povo vota em candidato A ou B? Você pode pensar um monte de coisa, mas no final das contas, as pessoas mais pobres votam com a barriga. Elas vão atrás da comida. O povo, se a gente pensar, em grande parte, eram ex-escravizados que um ano antes estavam vivendo na senzala. Essas pessoas estavam preocupadas em descobrir onde morar, como viver, o que comer. E outra coisa, quando a gente fala daquele contexto político todo, a gente fala de um monte de grupo e esses grupos não estavam pensando no povo. É só você ver o seguinte: pega lá a história que o Brasil tinha de participação popular. Você pega o quadro do Pedro Américo, o famoso quadro do Pedro Américo, falando da independência do Brasil, o Independência ou Morte. Aí você olha lá, tem Dom Pedro vestido de traje de gala, sacudindo a espada no ar, gritando. Tem soldado português arrancando o brasão e dizendo que o Brasil se separava ali de Portugal, os dragões da independência, grandes figuras importantes ali naquela imagem. Tudo bem, a gente sabe que não aconteceu daquele jeito. Mas e o povo? Aí você vê um homem no canto aqui, com um carro de boi, fazendo o quê? Participando igual todo mundo? Não. Passando por ali assistindo. Olha lá, ó, maneiro, um monte de cavalo, um monte de gente. O que será que está acontecendo? E segue a vida dele fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Trabalhar para poder sobreviver. Igual a mim, igual a você. Então é óbvio que na proclamação da República não seria diferente. Olha o evento. Não foi uma guerra pela República, não, foi uma proclamação, um aviso: olha, a República está feita. Diz lá pra galera, quem quiser ouvir que ouça. Tinha gente que meses depois que o Brasil já tinha virado república, Dom Pedro já estava vivendo lá na Europa, que não sabia que o Brasil ainda não tinha mais um imperador. Olha a loucura. E isso tem duas coisas. Quem estava em cima não se interessava pelo povo e por isso o povo fazia o quê? Vivia a sua própria vida. Pensa só, a Constituição que foi feita em 1891, ela foi mais exclusiva do que a Constituição que existia durante o Império. As pessoas votavam mais durante o Império do que na República Velha. O Império era mais democrático do que a República. Isso é fato. Durante essa República Velha, até 1930,
o percentual de eleitores nunca chegou a 10% da população. Os analfabetos estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas, um monte de militares estavam excluídos, um monte de gente estava excluída. Era mó maluquice. O povo vai se interessar nisso? Aí não, mas colocaram lá que ia ter uma consulta popular algum dia, iam ouvir o povo. Teve um plebiscito mais de um século depois, em 1993, quando já era outro povo com outros interesses. Vai vendo. Então o povo não tinha voz, não tinha voto, não tinha dinheiro, não tinha comida, ia ficar se preocupando com o que estavam fazendo, com o imperador, com o militar, com não sei o quê. Para eles era tudo a mesma coisa. Mudou uma coisa ruim para outra coisa ruim e tá tudo certo. Vamos embora viver a nossa vida porque ninguém está se preocupando com o que a gente coloca na barriga. Pode reparar o seguinte, hoje em dia, mesmo com meme, hashtag, Instagram, seja lá o que for, tudo quanto é rede social, ainda vem reforma trabalhista, reforma previdenciária, discussão de jornada 6x1. Alguém cogitou perguntar ao povo o que o povo acha de qualquer uma dessas coisas? Alguém perguntar ao trabalhador o que ele acha, por exemplo, de jornada intermitente? Ninguém perguntou. Eles discutem entre eles resolvem entre eles e a gente tem que conviver com o que sobra. Essa é a verdade. E outra grande verdade é a seguinte, nós, como eles lá no passado, continuamos assim, bestializados, uns olhando para os outros como inimigos e eles decidindo as coisas por nós todos os dias. E aí você já sabe, isso é uma tradição desde 1889, na verdade talvez mais antiga ainda. Como eu disse, o quadro do Pedro Américo já está falando lá da independência, ou talvez até antes. Foi assim que o Brasil nasceu, foi assim que o Brasil cresceu, ele é assim. Gabriela... Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então, quem sabe, um dia as coisas mudam. Até lá, a gente vai seguindo em frente, com um meme aqui, outro meme ali, talvez cancelando alguém e torcendo para as coisas mudarem e para a gente deixar de ser bestializado e passar a ser povo e não só público. Se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Dá o like, curte, compartilha. Se não gostou, dá o dislike e fala por quê. A gente sempre quer ficar melhor. Agora, me diz o seguinte, você prefere pipoca ou algodão doce?